E eu quero saber de você que está aqui. Se fosse para dar a definição, por que para você a ciência é importante? Escreve aqui nos comentários. Segunda pergunta que eu quero deixar para você, que eu quero convidar você a responder aqui nos comentários também, é: se algo é científico, se foi validado pela ciência, quer dizer que é verdade? O que você acha disso? Sim ou não? Agora, se algo não foi validado pela ciência, quer dizer que é mentira? Sim ou não? Eu já vou respondendo essas perguntas. Se algo foi validado pela ciência, não quer dizer que é verdade, quer dizer que foi testado. Quer dizer que tem uma validação maior, deixou de ser uma opinião. Enquanto algo que não é científico não quer dizer que é mentira, quer dizer só que não foi testado de forma organizada, de forma realmente trazendo uma análise sem trazer aquela experiência anedótica chamada assim, que eu vou explicar mais para vocês aqui. E é importante entender isso, que a pesquisa não é feita para confirmar aquilo que você acredita. Uma boa pesquisa é feita para avaliar dados e trazer muito mais próximo dos fatos o que realmente pode estar acontecendo. Por exemplo, tem um terapeuta que ficou famoso na área da psicologia chamado Aaron Beck. Talvez você já tenha ouvido falar. Por que ele ficou famoso e teve seu trabalho difundido? Porque muita gente falava sobre tratamento de depressão, muita gente falava sobre tratamentos terapêuticos, a eficiência do processo terapêutico, mas ele quis provar que o tipo de abordagem terapêutica que ele trabalhava tinha resultados nas pessoas que passavam pelos atendimentos. Então, o que ele criou? Primeira coisa, ele não simplesmente falava, eu atendo e dá resultado e por isso eu sei que funciona. Não, isso não é análise científica, isso é uma experiência anedótica. Você está usando a sua fala de fato, você está usando a sua opinião pessoal como fato. Mas funcionou com alguém. Então, peraí, se eu fizer isso em larga escala com 1000 pessoas, quantos vão ter bons resultados, quantos não e assim por diante? Aaron Beck, ele primeiro começou a criar uma coisa chamada escala da depressão de Beck, que inclusive, quem quiser receber o link da escala da depressão de Beck, é só ir lá no meu canal do Instagram, quiser se inscrever aqui no canal do YouTube também, você pode ir lá no meu canal do Instagram que eu posso mandar para você o link da escala da depressão. Por quê? Porque essa escala da depressão ajuda você a avaliar o nível de depressão que o paciente se encontra. Você começa a entender questões que a pessoa pode estar enfrentando que fazem com que ela tenha o diagnóstico depressivo. Então, o Aaron Beck criou essa escala da depressão e a partir dela, ele avaliava ela no início dos atendimentos e depois ele avaliava o resultado dessa escala ao final, depois de alguns atendimentos realizados, e aí percebia a evolução e percebia que as pessoas tinham uma melhora considerável. Então, isso traz argumentos de que a terapia cognitivo-comportamental funciona cientificamente falando. Só que aí vem questões para se questionar. Eu quero, inclusive, que você pense sobre isso. Então, quer dizer que está validado cientificamente? É um fato que ela funciona e é irrefutável? Não. A gente sempre pode refutar, a gente sempre pode buscar entender mais. E é isso que eu estou querendo passar para vocês aqui. Eu vou te dar um exemplo sobre essa questão do Beck que eu falei. Talvez a pessoa se avalie melhor, não porque a terapia com terapia cognitivo-comportamental teve esse resultado todo que fez ela se avaliar melhor, mas simplesmente pelo fato de ela não querer desapontar, sei lá, ela pensar assim, cara, eu fiz a terapia, eu não quero desapontar aquela pessoa, deixa eu avaliar um pouco melhor aqui. Então, percebe que tem a experiência subjetiva, mesmo em uma pesquisa científica, ela ainda tem que considerar como que eu faço para poder tirar a experiência subjetiva daquela pessoa para validar um método. Por quê? Porque naquele caso, quem que avaliou? Quem que avaliou foi o próprio terapeuta, foi a própria pessoa que passou pela terapia. Será que essa é a melhor forma de avaliar? A própria pessoa que passa pela terapia? Essa é uma das formas. Mas como que eu faço para poder validar isso? Eu posso começar a ter mais formas para fazer o processo não depender da minha opinião ou não ter um viés onde a pessoa queira agradar o terapeuta ou queira colocar a subjetividade dela no processo, para que eu leve algo para o lado mais científico, para que eu tenha mais dados e provas sólidas sobre a eficiência de algo. Então, eu estou falando sobre isso primeiro para clarear um pouco o que é a ciência. E tem uma analogia que eu gosto de falar sobre ela, que imagina uma panela de arroz. Uma panela de arroz, e aí você vai falar assim, deixa eu ver se esse arroz tem sal. Se você pegar só um pedacinho da panela, você pega lá um pouquinho de arroz e come, o que vai acontecer? Você tem uma ideia se o arroz tem sal ou não.
Você pega aquele pouquinho da panela e fala assim, cara, tem sal ou não tem sal. Só que aí existe erros que podem acontecer de às vezes você pegar um arrozinho e achar que aquele um arrozinho significa o todo. Talvez aquele arrozinho já até tinha ficado de fora da panela, alguém pôs sal nele, depois você comeu e falou, esse tem sal. Então a panela inteira tem sal. Mas você não viu que ele saiu da panela, alguém pôs sal nele. Então você não pode usar esse um arrozinho como sendo uma experiência científica. Inclusive, você não pode nem pegar um punhadinho e falar que isso é ciência. Por quê? Porque imagina o seguinte, se eu vou fazer uma pesquisa científica, vou dar um exemplo aqui, se as pessoas gostam de beber, vou colocar aqui cerveja, só que eu vou fazer a pesquisa científica se as pessoas gostam de beber cerveja, e eu vou fazer com um bar, dentro de um bar, e eu vou pegar os melhores clientes daquele bar que bebem todo dia. Então eu vou estar tendo uma experiência completamente enviesada, que aí é como se eu não estivesse fazendo uma pesquisa científica, e sim tentando provar algo que está totalmente enviesado. Isso não é ciência, isso aí, pelo contrário, isso daí é pseudociência. É eu pegar uma coisa, provar aquele argumento, só que eu estou usando uma parte extremamente enviesada, extremamente anedótica do processo para chamar de ciência. Agora, o que vai fazendo os estudos começarem a ser mais robustos? Números, dados e experiências que não são simplesmente experiências pessoais, mas análises, onde, ao invés de pegar, imagina a analogia da panela de arroz, ao invés de pegar um pouquinho ali do arroz, eu vou e de um cantinho da panela, eu vou e pego um pouquinho do cantinho de cá, um pouco do fundo, um pouco do canto de lá, um pouco de arroz de cá, aí eu junto todos esses arroz, só um pouquinho de cada canto, e como, depois de ter juntado todos eles. O que vai acontecer? Eu tenho uma noção muito maior. Peraí, então quer dizer que tantos por cento tem sal? E tem uma parte aqui que está sem sal também. Eu começo a entender mais sobre os fatos em si. Isso é ciência. Isso aí gera resultados muito mais duradouros. E, inclusive, isso daí é o que permite os processos terapêuticos avançarem. E aí, onde que a hipnose entra nisso? Hipnose é ciência? Entenda o seguinte, tradicionalmente falando, hipnose é tratada como uma ferramenta, apesar de eu olhar hoje como uma filosofia de vida. Só que entenda, essa é a minha abordagem, é uma coisa nova que eu estou trazendo para o mundo. Olhar para a hipnoterapia, para a hipnose, não simplesmente como uma ferramenta, mas como uma filosofia de vida. Só que isso daí é uma teoria que eu estou construindo. Agora, entenda que, se você pegar artigos científicos, já existem vários artigos científicos, vários materiais, se fizer uma breve pesquisa no Google, comprovando a eficiência da hipnoterapia dentro dos processos terapêuticos. A hipnose não é um tipo de terapia. Hipnose, no geral, ela é uma ferramenta. Então, imagina o seguinte, é como se eu dissesse, tem gente que confunde isso, tem gente que pergunta assim, mas hipnose trata depressão? Hipnose, ela é uma ferramenta que é associada a processos terapêuticos, você pode sim ajudar no tratamento da depressão, no tratamento de ansiedade, no tratamento de insônia, dores crônicas e assim por diante. Só que entenda, para que isso aconteça, ela vai deixar de ser uma ferramenta e começa a entrar no quesito filosofia de vida, começa a entrar no quesito estilo de vida, começa a sair da ideia de pílula mágica, e começa a entrar no quesito de estado de consciência, filosofia de vida. Imagine uma pessoa que faz terapia com análise do comportamento, ou talvez terapia cognitivo-comportamental, ou talvez psicanálise, ou talvez usa da psicologia sistêmica, ou talvez faz algum outro tipo de abordagem terapêutica. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essas pessoas vão juntar isso com a ferramenta hipnose e transformar isso na hipnoterapia. Ou se você é médico, você vai juntar a hipnose e transformar isso numa hipnoterapia. Ou se você ainda não tem conhecimento nenhum nessa área, mas deseja se profissionalizar, a realidade é que para se tornar um terapeuta, você vai aprender sobre desenvolvimento humano de forma profunda, você vai aprender sobre emoções e comportamentos e linkar a hipnose a esse processo, aí você faz terapia com a hipnose. Entende que a hipnose por si só não é a terapia? É importante trazer essa clareza. Tem gente, infelizmente, que pensa que hipnose é como se fosse uma cirurgia, que a pessoa entra e aí ela vai para outro mundo, sei lá, e cria umas ideias malucas sobre esse processo. E não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem gente que fica assim, ah não, mas o que está validado pela ciência é muito melhor. Vou dar exemplo aqui,
a fazer uma dessensibilização sistemática do que trabalhar com hipnose para tratamento de uma fobia. Gente, o cara que está falando isso, ele não tem conhecimento profundo sobre hipnose, porque a própria dessensibilização sistemática por si só é um processo hipnótico, onde a pessoa sai de um estado de consciência e vai para outro. A dessensibilização sistemática, você está trabalhando com o estado emocional da pessoa, você está trabalhando com a resposta fisiológica do corpo daquela pessoa. Isso é um processo hipnótico. Sabe, toda técnica que vai trabalhar algum tipo de trauma com a pessoa passa também por uma dessensibilização, e a questão é, seja chamando isso de hipnose ou não. Então, eu quero que você entenda que toda vez que a pessoa está em um estado de consciência, ela vai para outro, ela está entrando em um outro estado hipnótico. Isso aqui, para quem vai estudando mais sobre hipnose, isso vai ficando cada vez mais óbvio. Mas para quem está entrando nesse mundo, às vezes pensa assim, não, mas o que funciona é a dessensibilização sistemática, o que funciona tem que fazer ali uma análise de esquema, tem que fazer ali ou que seja, ir na causa lá, na psicanálise, não sei o quê. Gente, isso aí são teorias que cada um vai trazer ali a sua teoria sobre o processo. A questão é que se a transformação acontece dentro da terapia, a hipnose está acontecendo, tendo o terapeuta consciência disso e sabendo o que ele está fazendo dentro dos conceitos da hipnoterapia, ou não tendo consciência disso. Não é opcional usar a hipnose dentro da terapia. Você usa sempre, se você trabalha em qualquer tipo de terapia. A questão é tomar consciência que você está usando, entender o que você está fazendo, porque você vai estar usando. A diferença é quando as pessoas ganham consciência do que elas estão fazendo dentro da terapia e compreendem esse processo da comunicação para criar uma realidade, usando da hipnose de forma consciente, o resultado da terapia se eleva, o resultado dos clientes aumenta.